Flamengo perto de assinar 2 contratos, resolvendo 2 situações numa só jogada. Cara, essa semana, 2 gringos aí, o Flamengo resolvendo e ficando ainda mais forte. Flamengo tendo reforços também para os duelos contra o Internacional. A gente vai falar aqui também de um absurdo, né, que aconteceu numa emissora. O Thiago Asmar, o pilhado, realmente fez aí uma denúncia, né, criticou, e a gente tem que falar, porque realmente é um absurdo, tá? O que foi falado, né, por aquele rapaz, o Fred, dos Impedidos, né? Ele que era dos Impedidos, agora tá no Grupo Globo. Cara, o Flamengo deveria, inclusive, exigir uma retratação, tá? Eu acho um absurdo o que ele fez. A gente chega aqui com muitas informações para vocês. Eu já quero chegar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega com um oferecimento de SofaScore. SofaScore te traz todas as principais estatísticas, números, tudo do seu time, dos jogadores que você quer saber. Às vezes o jogador que está chegando no seu time, aquele que vai renovar, aquele que vai assinar contrato, se acompanha tudo no SofaScore. O aplicativo é espetacular. E você baixando o SofaScore, você ajuda o nosso canal, você ajuda a nossa equipe, ajuda o nosso trabalho, você ajuda demais o canal Paparazzo Rubro-Negro, porque a gente recebe uma compensação financeira a cada download. Ou seja, você às vezes quer ajudar o canal, quero fazer um superchat, só que aí você tá dando superchat, eu falo isso abertamente, cara. Queira ou não, você tá tirando do teu dinheiro, você tá tirando um dinheiro que você ia usar para alguma coisa. E aí, eu sei que você quer interagir, quer mandar mensagem nos canais, quer mandar aquelas mensagens pagas, mas você tá mandando, eu estimulo até, se você tem condição, ok, ajudar, beleza, bacana. Mas se você não tem, você pode ajudar como? Cara, conhecendo os patrocinadores do canal, baixando, fazendo o download de um aplicativo que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, e você baixa e ainda ajuda a gente. Olha que legal, você não tá gastando nada, e queira ou não, eu tô recebendo um pagamento pelo seu download. Então, eu sou sempre transparente com vocês. É a forma que vocês têm de ajudar o nosso trabalho. Hoje tá tão difícil a questão de monetização, cada vez pior, e aí você ajuda a gente demais. Também lembrar que você pode emagrecer com o programa Mais Slim da Mais Cabelo. Entre em contato agora mesmo aí com a Mais Cabelo próxima de você. Tem Mais Cabelo em todo lugar do Brasil. Chama Mais Cabelo, fala que veio pelo Paparazzo, pede aí a sua avaliação grátis. Eu vou chamar a vinheta aqui, tô chegando na Placar, 6 horas da tarde, mas hoje às 5h30 da tarde, Placar aberto aqui no estúdio da Placar. Eu já tô chegando aqui agora, né? Vocês vão me acompanhar ao vivo na Placar TV no YouTube, já se inscreve lá também. Então a gente chama a vinheta aqui agora e já parte para as notícias do Mengão. Então estamos aqui já na Placar, né? Já vou subir para o estúdio e tô trazendo aqui essas informações para vocês. Olha só, é importante a gente trazer que o Guilhermo Varela, a gente trouxe, inclusive, o vídeo desde cedo, desde a madrugada, dele confirmando que resolvia essa semana a questão da renovação de contrato. E a informação que a gente tem é que o contrato vai ser assinado. Estão aguardando o empresário do jogador chegar no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele vai ao Ninho do Urubu e já está tudo amarrado, tudo combinado, tudo resolvido. O Guilhermo Varela vai assinar uma renovação de contrato com o Flamengo por mais 2 anos. O que me passaram é que são mais 2 anos de contrato, e tem uma questão também de redução de multa, assim como teve com o Gerson, com o Pulgar. E isso é uma questão que preocupa muito a gente, a questão da redução da multa, mas o jogador está sendo renovado, então, com o Flamengo. Aí, a partir do próximo ano, se não me engano, no meio do ano, já tem uma redução da multa, mas vai ter uma valorização salarial, né? Está sendo aí reajustado o salário do jogador. E então o Guilhermo Varela hoje aí uma grande realidade para mim. Eu falo para vocês, chegou o Royal, né? Até vou falar sobre a questão da vaia do Royal, que eu acho sobre essa questão da vaia. A gente mais cedo trouxe o jogador falando aí sobre a questão das vaias, que é normal e tudo mais. Só que, para mim, o Varela, ele já é titular merecido do Flamengo há muito tempo. Inclusive, em várias partidas foi muito melhor que o Wesley. O Wesley convocado para a seleção brasileira, ele para a seleção uruguaia, e vira e mexe o Wesley tinha a preferência, né, do Felipe Luiz. Mas eu falo para vocês que, para mim, o Varela
é o titular do Flamengo, é um cara que merece ser titular do Flamengo, joga demais o Guilherme Varela. Então o Guilherme Varela está aí assinando essa semana a sua renovação com o Flamengo. O Flamengo vai, né, resolver duas situações numa jogada só. Por quê? Como assim? Porque o Flamengo já vai acabar de assinar com o Varela e já vai caminhar para assinar com o Agustin Rossi, também um contrato até 2028. Do Rossi, contrato de 3 anos, tá? 26, 27, 28, e também com um reajuste salarial. E aí o goleiro fica no Flamengo até 2028. É decisão dele, ele quer ficar no Flamengo, o Flamengo também quer valorizar o jogador. Então é muito importante essa decisão aí da renovação do Agustin Rossi, assim como o Guilherme Varela, que está sendo resolvido essa semana, está sendo resolvida também a renovação do Agustin Rossi. E aí o Flamengo, então, já resolvendo esse problema dos dois gringos aí, 2 problemas a menos. E aí o que eu perguntei para uma fonte ligada à diretoria, mas vem cá, já vai resolver também o Arrascaeta? O Arrascaeta final do ano. Arrascaeta mais para o final do ano, a gente já senta com ele, pouco menos de um ano para acabar o outro contrato, né, o contrato que vai até o final de 26, e aí o Flamengo, perto do final do ano, vai sentar e vai valorizar o Arrascaeta também, né? Tem outros jogadores que chegaram, o salário dele, você pensando no top do elenco, tá defasado, então o Flamengo tem planos aí, tá? Primeiro, resolve essa questão do Rossi e do Varela, e a próxima situação a ser resolvida é a do Arrascaeta, tá? Podem ter outras situações de garotos de base antes do Arrascaeta, sim, mas existe já essa meta de resolver a questão também da renovação do Georgiano Arrascaeta, o nosso camisa 10, que está voltando aí contra o Internacional lá no Beira-Rio, né? Ele volta, ele joga pelo Brasileirão e também, né, pela Libertadores. Ele estava suspenso. E a gente precisa falar aqui, o Flamengo fez uma vantagem sem Eric Pulgar, sem De La Cruz, sem o titular Arrascaeta, camisa 10, sem o Gerson, sem o Wesley, o Flamengo se adaptando ainda a essa saída brusca, né, de 2 jogadores que jogam pela direita. E o Flamengo venceu, gente. O Flamengo venceu com o pessoal vaiando o Emerson Royal. É preciso falar a verdade. O torcedor do Flamengo, tá, eu não vou ficar atacando, xingando, reclamando, mas o torcedor do Flamengo está mal acostumado. O torcedor do Flamengo hoje não curte, eu falei já isso, não curte as vitórias. Vaiar, eu acho até normal, o torcedor paga o ingresso, ele decide o que ele quer fazer, tá? Eu não vaio, eu não acho legal vaiar, durante o jogo você tem que apoiar, mas o torcedor que paga o ingresso, quer ir para o estádio, quer vaiar, ele pode, ele pagou o ingresso, ele faz o que ele quiser. O torcedor que quer ir para apoiar, que é o que eu gosto de fazer, ele também pode, é o normal. Agora, ele quer criticar, é o direito dele, Mas eu acho, sinceramente, que está tendo muita pressão. O jogador tinha torcido o pé logo no começo do jogo. Então, está acontecendo uma pressão exagerada, né? Um exagero total, tanto com o Felipe Luiz, como com alguns jogadores que acabaram de chegar, que estão ainda se adaptando fisicamente. Ontem, né, o pessoal falando do Saul, mas não entenderam que o Felipe Luiz quis garantir o resultado porque estava sem várias peças. E aí o Saul talvez não esteja no físico que o Felipe queria para que jogasse na posição que ele quisesse. Então, gente, aí o pessoal fala, mas peraí, o Flamengo jogou mal o segundo. Não jogou tão mal o segundo tempo. O Flamengo não jogou tão bem, a verdade é, não jogou tão bem quanto no primeiro tempo. Não teve tanta intensidade quanto no primeiro tempo. Aí o Flamengo cai um pouquinho no segundo tempo, tá? Mas é porque tá tão bem, tá amassando tanto no primeiro tempo, contra alguns times, como ontem contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro, amassa tanto no primeiro tempo, que quando cai um pouquinho no segundo, a diferença parece tão grande, mas não é. Tá havendo uma exigência muito grande, essa é uma realidade, e aí vão chamar de passador de pano, disso, daquilo, mas a verdade é que tá havendo uma exigência muito grande, tá? Eu também, com relação a vaias, eu também não vaiaria, mas eu acho que o torcedor pagou, ele tem direito. Agora, tá havendo uma exigência grande. E outra coisa, o Flamengo tá com muitos desfalques e muitos problemas e muitos jogadores recém-contratados que o Felipe vai precisar, né, com o passar agora da temporada, adaptar. Quando ele conseguir
trocar 4, 5 peças no segundo tempo, como eu falei mais cedo, ele conseguir trocar essas 4, 5 peças do primeiro para o segundo tempo e elas corresponderem igual os do primeiro tempo, matou a pau. É isso. É o que está faltando, tá? Então, o Flamengo montou aí uma programação especial para os jogos contra o Inter e vai ganhar reforços, tá? Então, olha só, a matéria aqui também do GE, falando que a delegação do Flamengo embarca para Porto Alegre no sábado, jogo do Brasileirão às 18h30 do domingo, tá? Partida de volta, e só voltará na quinta-feira. Então, o Flamengo fica lá, em Porto Alegre. A partida de volta da Libertadores será às 21h30 de quarta. Nos 2 dias que treinará na capital gaúcha, o elenco utilizará as instalações do Grêmio, tá? Devemos ter aí imagens, devemos ter a cobertura nossa aí, estaremos lá. Então, nessas viagens prolongadas, o Flamengo costuma levar equipamentos e montar sua estrutura fora para que os jogadores não sintam diferença para a rotina que tem no Ninho do Urubu. O Felipe Luiz deverá, então, também levar um grupo grande de jogadores, já que provavelmente fará mudanças de um jogo para o outro. E o técnico vai ganhar, então, reforços no Sul, tá? Tentando recuperar alguns jogadores como o Nicolás de la Cruz, tá? Então, é provável que fiquem à disposição o Danilo, tá? Que inclusive tem treinado aí com um personal também para agilizar, abreviar esse retorno. E o volante de la Cruz, então, também voltando, tá? Danilo e de la Cruz devem ser os reforços do Flamengo, já 2 reforços confirmados na próxima partida da Libertadores e do Brasileirão, tá? A expectativa é que eles fossem liberados já no primeiro jogo, mas não aconteceu. Agora o clube trabalha para ter eles de volta na sequência. Tanto o Danilo quanto o de la Cruz também já estão fazendo trabalhos no campo, então eles devem estar à disposição. O Flamengo ganhou aí a dúvida, que é o Emerson Royal, que sentiu aí uma entorse no tornozelo esquerdo, tá? Então, ele disse aí ao deixar o estádio que o problema não parecia grave, mas passará por exames hoje aí. Na verdade, está lá no Ninho do Urubu passando por exames, o Flamengo ainda não soltou essa informação. A gente tem aí também que falar para vocês, a gente tem falado do Felipe Luiz, e em 60 jogos, o Flamengo evoluiu da defesa ao ataque, tá? O Flamengo tem evoluído, é importante a gente falar sobre isso. Mas não tá legal. Olha só, antes do Felipe Luiz, 60 jogos. Tá? Eu vou trazer aqui a evolução do Felipe Luiz, tá? Foi até uma publicação do GE. Em 60 jogos, antes do Felipe Luiz e depois do Felipe Luiz, com o Felipe Luiz. Antes, jogos sem sofrer gol, 29. Com o Felipe Luiz, jogos sem sofrer gols, 36. Jogos sem sofrer, porcentagem de jogos sem sofrer gols, 48,3%. Com o Felipe Luiz, 60%. Jogos sem fazer gols, antes do Felipe Luiz, 12. Jogos sem fazer gol com o Felipe Luiz, 8. E a gente está reclamando da finalização. Pode melhorar ainda mais. Jogos, olha só, porcentagem com jogos sem fazer gols, 20%. Com o Felipe Luiz, 13,3%. Gols marcados, 93 antes do Felipe Luiz, 102 depois do Felipe Luiz. Média de gols feitos por jogo em 60 jogos antes do Felipe Luiz, 1,55. Com o Felipe Luiz, 1,7. Gols sofridos antes do Felipe Luiz, 42 em 60 jogos. Depois do Felipe Luiz, 34 em 60 jogos. Média de gols sofridos por jogo, 0,7. 0,7. Antes do Felipe Luiz, 0,57 depois do Felipe Luiz. Gente, é inacreditável, né, o gato mestre trazendo aí realmente que o Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho no Flamengo. E aí eu não estou vindo aqui passar pano. Eu estou vindo aqui com dados para passar para vocês, né, que o Felipe Luiz, ele realmente está fazendo um grande trabalho, tá? Então, por mais que as pessoas tentem, né, chamar de passador de pano, falar um monte de coisa, o trabalho tá aí, gente. Só não vê quem não quer. É real, tá? É real. Agora, eu vou trazer aqui uma outra informação para vocês. É importante a gente estar falando sobre isso. Foi até uma publicação do Thiago Asmar, do Pilhado. E, cara, eu fico triste quando eu vejo esse tipo de coisa, porque eu sei que o Thiago está sempre criticando, né, tudo da Globo. Eu não sou assim, a pegada dele, ele tem lá
as diferenças lá. Ele é um cara que fala muito de política e tudo mais. Só que isso aqui tem a ver com o Flamengo, tá? Isso aqui tem a ver com o Flamengo. E o Fred, ex-Desimpedidos, ele falou que o Flamengo joga em casa. Ele falou que o Flamengo joga em casa. Ele na transmissão lá do Sport TV, na transmissão do Sport TV, ele falou que o Flamengo joga em casa, mas não é porque jogava no Maracanã, é porque estava jogando na Globo, ia ter transmissão da Globo. Aquela famosa brincadeira de mau gosto de chamar de mamãe Globo e tudo mais. Uma coisa é torcedor zoar e a gente responder e tudo mais, né? Agora, o cara tá lá na transmissão, dentro da Globo, e ele fala isso, no mínimo, né, deveria ter um pedido de retratação por parte do Flamengo, né? É um absurdo, é desnecessário. É aquele Fred, ex-Desimpedidos, tá ligado, né? Fred Bruno, né? Pois é, palmeirense, aproveitando para dar uma sacaneada no Flamengo, né? Debochou aí da relação entre Flamengo e Globo, ao vivo, dentro da própria emissora. Pô, uma tristeza. Eu não gosto de atacar ninguém, não estou atacando a emissora, pelo contrário, acho que a emissora poderia até repreender o apresentador, porque foi totalmente desnecessário, cria uma situação até desnecessária para a emissora, né, com os torcedores do Flamengo, porque é muito chato isso, tá? A gente volta aqui mais tarde com mais informações do Mengão para vocês. Quero agradecer demais aí a audiência. Lembrar vocês que os patrocinadores estão aí no comentário fixado. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!